Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu hoje vou falar aqui com o meu coração pesado acerca do pastor Paulo Júnior. Eu vou dizer mais ou menos quem é este homem, quem é este pastor, visto que muitas pessoas do meu canal são do Brasil e essas que são do Brasil tenho a certeza absoluta que sabem quem é Paulo Júnior. Mas se você não sabe, eu vou dizer, ele até agora... Ele era um pastor que pregava o arrependimento, ele falava com autoridade, com paixão, não é com paixão, é com espaço, paixão, sobre as Sagradas Escrituras, alertando os pecadores. E claro que ele batia muito verbalmente, como eu acabei de dizer, nos pastores. Não sei exatamente o que é que se passou. Há quem diga que ele estava separado da mulher, ou que aconteceu alguma coisa, não sei. Agora, meus irmãos, estão fazendo uma tempestade num copo d'água. Portanto, teve um pastor aí, que é o pastor Flávio, que eu também gosto muito dele, e este pastor diz que, deixa eu ver como é o nome, Flávio Amaral. O pastor Flávio Amaral diz que a esposa dele chamou para o pastor Flávio Amaral e disse a ele que não está fora de marido, que isto é mentira que estão dizendo. Alguma coisa grande aconteceu. Tanto aconteceu que o pastor Paulo Júnior veio a público dizendo que já não vai mais, portanto, estar no ministério, e até disse lá que ia para o fim da linha. Isso baseado numa conversa com outro pastor disse. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: eu tinha este homem como um grande homem de Deus. Não sei o que é que se passou, mas o nosso Pai Celestial sabe. Tenho visto que alguns pastores, e eu conheço alguns, tanto americanos, o pastor Jimmy Swaggart, não sei se você conhece quem é. O pastor Jimmy Swaggart era um pastor também, assim mais ou menos como o Paulo Júnior, que ia para o púlpito, falava, rebaixava, esmagava, batia no pecado dos pastores que não estavam segundo as Sagradas Escrituras. O que eu acho que eles deviam de dizer qualquer coisa, mas não com tanta agressividade. Mas que ele acabou também por trair a esposa, este tal pastor Jimmy Swaggart, deixou até também o ministério, o filho dele que pegou no ministério, mas agora o pastor, irmãos, é com dor no meu coração. Acreditem que há com dor no meu coração que eu vi esta notícia. Vocês podem acreditar ou não, os últimos vídeos dele, há coisa de um ano para trás mais ou menos, ou mais, o Espírito Santo do Altíssimo é a minha testemunha, porque eu não posso ver vídeos dele todos os dias, via uma vez por outra, e os últimos vídeos eu podia ver alguma coisa diferente nos olhos dele. Eu até disse cá comigo, o que será que está acontecendo com o pastor Paulo Júnior, que ele já não é o mesmo? Quem via os primeiros vídeos dele e vi estes últimos vídeos, alguma coisa no olhar dele, olha, os irmãos que perdoem, o que é que eu vou dizer aqui? Eu não vou dizer, é melhor não dizer, porque depois vão dizer que a irmã Lúcia Almeida diz que ele estava fazendo isso. Havia algo diferente nos olhos dele. Digamos assim, como uma pessoa quando está debaixo de influência de medicamentos. Eu vou dizer assim. Eu ia dizer outra coisa, mas é assim mais ou menos. Eu podia ver que não era ele. Era ele, mas não era a mesma pessoa, com a mesma autoridade que ele falava. O que é que ele fez exatamente? Ninguém sabe. O pastor Amaral disse que que mandaram vídeos para ele de 1001 coisa. De 1001 coisa. Que eu não vou dizer aqui os números, mas há coisas que, não, portanto, que acontecem grandes escândalos nos dias de hoje e que as pessoas são expostas. Portanto, não vou dizer exatamente o que é. Aliás, é assim, meus irmãos. Eu já expus aí, como é que é dizer, o pastor, como é o nome dele agora? Júlio César. Este pastor Júlio César também vinha para o YouTube, falava, dizia tudo, mais alguma coisa. O que é que aconteceu com ele, meus irmãos? Ele também foi expulso, largou a esposa, teve quase matando a esposa, roubou dinheiro da igreja, anda drogando-se, anda bebendo, etc. O que é que está acontecendo ultimamente com os pastores? O que é que está acontecendo? O diabo está furioso, meus irmãos, e ele não quer que as pessoas sejam chamadas ao arrependimento.
De tudo que se pode dizer, nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu com o pastor Paulo Júnior, mas aconteceu. Tanto é que ele refere ali no vídeo, quando ele começa a ver, por aqui um pouco do vídeo para que vocês possam ver, quando ele começa a falar, ele diz que, nas Sagradas Escrituras, diz que o bispo, ou seja, o pastor, o homem chamado de Deus, tem que ter aquelas qualificações, e ele diz quais são, quero dizer a vocês. E ele diz que ele não as tem. Agora, o que é que aconteceu, irmãos? Eu não sei, mas algo muito grave aconteceu com ele. Eu tenho meu coração partido, tenho, porque eu tenho ele como um grande homem de Deus, e tenho, porque ele foi a público humilhar-se. Eu vou orar ao Altíssimo, eu tenho aqui algumas coisas para dizer, porque é assim, irmãos, às vezes as pessoas são tentadas, propositadamente. A gente nunca sabe, até pode ser que alguém tivesse mandado alguém, o escritor dele, com o espírito de sedução e tivesse seduzido a ele e tirasse fotografias. Nós nunca sabemos, meus irmãos, porque é assim, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente diz. Se a gente realmente está em dia com Deus, graças ao Altíssimo, a gente pode dizer as coisas, mas a palavra do Senhor diz para nós dizermos com mansidão. Ainda hoje de manhã eu estive lendo Efésios 6 e eu vou trazer o versículo que diz que se algum irmão for apanhado, deixa eu ver como é que diz aqui, se algum irmão for apanhado, deixa eu ver aqui de onde é que está Efésios 6, foi o que eu estive lendo essa manhã. E eu sei que estava falando sobre isso. Diz assim. Fala, já me sorri, irmãos. Gálatas 6. Os irmãos que me perdoem. Foi Gálatas. Gálatas fica acima do livro de Efésios, por isso. Gálatas, diz assim. Irmãos, o versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou seja, se ele for surpreendido fazendo alguma coisa que não devia de fazer, isto não está falando dos pecados grandes, meus irmãos, porque a palavra do Senhor é bem explícita e que diz que se a pessoa continua a fazer os mesmos pecados de antes, para nós expulsarmos essa pessoa da igreja. Mas diz aqui assim, Gálatas 6:1. Eu vou por aqui, eu vou orar e depois vou por aqui para a gente ler juntos. Eu vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças e glórias ao teu nome, Senhor. Pai Santo, tu sabes a dor do meu coração de ver aquele pastor assim, Senhor. Oh, Pai Santo, Senhor. Ajuda-lhe, Senhor. Só tu sabes o que é que aconteceu com ele. Se realmente foi tramado por alguém para fazer alguma coisa e na sua fraqueza ele caiu, Pai Santo, mas ele está pedindo perdão, Senhor, Pai Santo, e está se afastando do cargo, Senhor. Oh, Pai Santo, Senhor, infelizmente isto serve para que muitos que estão caídos escarneçam e fiquem ainda mais caídos, Pai Santo, Senhor. Senhor, ajuda-nos a estar segundo a Tua vontade e a intercedermos uns pelos outros, Pai Santo, Senhor. A Tua palavra diz, aquele que está de pé, olha lá, não caia, Senhor. Pai Santo, Tu sabes o desgosto do meu coração, Senhor. Se com ele, ajuda-lhe, fortalece-lhe a ele, a sua esposa, a sua família, Senhor. Oh, Pai Santo, e todos os pastores que estão pregando ao redor do mundo inteiro e que são realmente fiéis a Ti, Senhor. Guarda-los nas Tuas mãos, Pai Santo. E aqueles que estão caídos, Senhor, que eles possam voltar, arrepender-se dos seus pecados, Senhor, e seguir o bom caminho, Senhor, Pai Santo. A estrada estreita, Pai Santo, Senhor. Graças te dê por tudo, Pai Santo. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu vi por então aqui o versículo que eu disse que eu estava lendo, que eu achei muito interessante esta manhã que eu estava lendo. Vocês que vejam só o que é que diz aqui. Aqui está, meus irmãos, Gálatas 6, diz assim, irmãos. Se algum homem chegar a ser surpreendido, homem ou mulher, não quer dizer que seja só homem, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Deus é tão bom, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele mete essas palavras para a gente ver que nós não somos perfeitos e que pode ser, oxalá que não, mas pode ser que a gente caia. E se a gente for cair, se a gente cair e se nós formos, como é que é dizer, surpreendidos por alguém, que aquela pessoa possa nos alertar, repreender, mas debaixo de amor e mansidão, diz aqui, com espírito de mansidão,
olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Agora, meus irmãos, vou dizer uma coisa. Isto está servindo para que os pastores, aos quais este pastor chamou a atenção, agora, meus irmãos, eles estão pedrada em cima dele que vocês nem querem saber. Quem é este homem? Aqui está, olha. O primeiro é este aqui, o pastor Paulo Júnior. Dando-se um espírito, pode-se ver um espírito de tristeza profunda nos olhos dele. Ele está muito magro e eu acho que... Mas aqui, olha, aqui, vocês estão vendo aqui o pecado da liderança, aqui está tudo. Vejam só da maneira como ele pregava, com aquela... vocês estão vendo? Ele falava com aquele... o pecado da liderança, e agora, meus irmãos, olha, vejam. Era por causa disso que os pastores não gostam, muitos deles não gostam deles, e agora estão, como vocês dizem, jogando o pau em cima. Aqui está, olha, o pastor Silas Malafaia, dizendo também que porque o pastor Silas Malafaia fez tipo de uma escola de samba dentro da sua igreja. E o pastor Paulo Júnior chamou a atenção a ele, a dizer a ele que a casa do Senhor não é a casa de samba. E agora já sabe, o pastor Silas Malafaia, claro que não deixou uma oportunidade. E também o pastor, como é o nome dele agora? Sabia o nome dele agora, não me lembro do nome dele. Tem outro pastor ao qual... eu não sei se é aqui, deixa eu ver se é aqui. Que... eu vi aqui o vídeo dele. Então, está aqui mesmo, o Feliciano manda recado a Paulo Júnior. Não sei exatamente o que é que ele manda aqui, mas uma vez o pastor Paulo Júnior também falou dele, e assim, irmãos, isso é uma coisa séria que está acontecendo. Eu quero que vocês saibam que as Sagradas Escrituras têm este versículo aqui, em 1 Timóteo 3. 1 de Timóteo 3 diz assim o seguinte, diz as qualificações do pastor. Diz assim, esta é a palavra fiel se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois que aqui diz bispo, mas pode ser bispo, sacerdote, etc. Bispo. Vejam só como é que a Igreja Católica torceu isto. Porque a Igreja Católica não deixa que os bispos, que os padres casem. Mas eu não sei se vocês sabem, já falei isso várias vezes, porque antigamente os padres podiam casar e deviam de casar. Até diz ali mesmo como é que ele pode dar instruções. Diz aqui assim, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da Igreja de Deus? Quer dizer, o padre, o bispo, ou aquele homem que escolheu o episcopado, tem que ter base na sua casa, tem que ter, como é que se diz, prática, para poder ajudar os outros irmãos nos seus problemas, etc. E então, antigamente, os padres e os bispos casavam sim. Como é que é dizer? Papa não é bíblico. Se você é católico e está aí vindo agora primeiro isso agora, Papa não existe. Papa foi um cargo inventado. Não existe, não é mencionado nas Sagradas Escrituras, e há quem diga, Papa é a pedra de esquina. Quem é a pedra de esquina é Cristo. E eu desafio você a mostrar-me, seja qual Bíblia, de onde é que está escrito Papa. Não está escrito Papa. Está escrito sacerdote, está escrito pastor, está escrito bispo, diácono, etc. E então diz aqui, é necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, quer dizer que não seja embriagado, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da Igreja de Deus? E então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que orem por ele, por favor, orem por ele. Eu sei que há pessoas que às vezes não querem orar pela sua vida, quanto mais pela vida dos outros. Mas a palavra do Senhor manda que nós devemos de interceder uns pelos outros. Eu tenho, como eu já disse, eu tenho
Eu tenho o meu coração partido ao saber isso, tenho sim. Porque, para mim, eu tinha o pastor Júlio César como um grande homem de Deus. Aqui está o pastor... Deixa-me pôr aqui o pastor... Oh, me queria por isso grande na maneira. Já que está, já que é assim. Ok, aqui aparece o pastor, claro, pastor Júlio César. Pastor, I'm sorry, Paulo Júnior, desculpem. Vejam só, realmente ele tinha assim uma autoridade. Aqui está ele, mais a sua esposa, ele está com um cara mesmo de quem, de quem levei muita pancadaria. E aqui está um grande homem de Deus também. Este aqui é o, como é que é dizer, o pastor, já não me lembro o nome dele. E este pastor está aqui, claro, dizendo, Flávio Amaral. Este homem era gay e ele abandonou sua vida de pecado e agora está pregando, levando a palavra de Deus e ele está defendendo o pastor Júlio César. Oh my God, eu não sei porque que eu tenho sempre o pastor Júlio César na minha boca. Realmente esse pastor Júlio César fez um grande dano à obra de Deus. Não, estou falando do pastor Paulo Júnior. E é assim, irmãos, oremos uns pelos outros, que o Altíssimo vos abençoe. Fique na paz do Criador dos céus e da terra e vamos ter cuidado porque o diabo está sempre atrás para ver quem é que pode derrubar. E o pastor Paulo Júnior, infelizmente, agora está numa situação muito difícil, muito difícil. Está na boca do povo, claro, especialmente daqueles os quais ele os acusou, mas não acusou sem causa, não acusou falsamente, acusou porque era mesmo para acusar. Mas pronto, não se pode dizer nada. Olha, que Deus seja o juiz. Oramos uns pelos outros e até o próximo vídeo, se Deus quiser.